Fala aí, galera. Boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Vamos começar aqui. Tá precisando de alguma coisa, amor? Não? E aí, pessoal, vocês estão bem? Boa tarde, ó. Me deem, quem que tá na área aí? Acabei de abrir uma live sem avisar ninguém. Brazilian Actor, João Rodrigon, boa tarde. Coach Júlio César, André Gradim, fala, man. Mauro, Juninho, Simone, Paulo, Lucas Moraes. Vocês estão bem? Como vai a perna? Galera, tô com um gelinho na perna agora. Tô sentado, você vê que eu tô aqui até numa posição meio imóvel aqui, né? Mas vamos lá. Turma, o que a gente vai fazer? Eu tenho entrado algumas vezes durante o dia para basicamente dar mentoria para vocês. Ou seja, eu chamo algum de vocês, vocês entram aqui na live e aí você me fala sobre um grande problema, ou sobre algum próximo passo da sua vida, ou sobre seus negócios, ou sobre dinheiro, investimentos. Eu vou tentar ajudar você, tá? Então, clica aqui embaixo para você solicitar para participar da live e vou escolher um de vocês para participar, para a gente bater um papo. E aí eu vou conversando com vocês. Se você não for chamado ou chamada aqui na live, não se preocupa. Depois que eu terminar com essa pessoa, eu vou chamar outra pessoa, pode acabar sendo você. Tá bom? Stella Marins, você seria o presente perfeito para o Brasil. Presente ou presidente? Que loucura, né? Acho que nenhum dos dois. Quem sabe, né? Um dia. Bom, vamos ver aqui. Quem quer participar? Como que eu faço aqui para ver pedidos para participar? Aqui, ó. Vamos ver. Joyce. Acho que é meio por ordem de chegada. Lembrando, a nossa ideia fala aqui sobre dinheiro, negócios, marketing digital, business, investimentos. E aí, Joyce, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Do nada, num sábado à tarde, uma live do Thiago Negro. Do nada, e do nada eu fui escolhida. Do nada, é isso. Que Os astros se bom, alinharam. Me conta, muito Joyce. bom. É Joyce, né? Isso, Joyce. Me conta, Joyce, o que você está passando? Qual que é o seu próximo passo? Como será que eu poderia te ajudar? Nossa Senhora, tantas coisas que você me pegou de surpresa agora, né? Mas vamos lá. Você gosta de É, café, Joyce? gosto. Cafezinho da prensa, olha que legal. Bom demais, né? Hum, Bom demais. Vamos lá, me conta. Acabei de tomar, mas estou aqui na roça. A roça. Aham. Legal. Muito bom. Me conte. É, o que que acontece? Eu fico no digital, mas não estou totalmente no digital, né? Eu não faço vendas ainda. É, por Você diz é, assim, você não eu estou no Instagram, eu vendo no WhatsApp, né? Mais ou tá? menos isso. Então eu tenho loja de calçados e, e confecção. Mas é um assunto que tem preocupado muito a gente que é do varejo, sabe, Thiago? É, Ah, parece que a gente está sobrevivendo no balão de oxigênio. E sabe quando chega assim numa parte que você fala assim, e agora, o que que eu faço? Eu uhum. sigo, eu paro, a opção de entrar para, por exemplo, um site ou um marketplace, esse não seria a minha, a minha situação nesse momento, porque para você ter um site, você precisa de um Ó, Joyce, investimento deixa eu falar um negócio. altíssimo. Deixa eu falar um Ah, negócio. E aí, pessoal, na live aqui, é lá, a gente tá ao vivo aqui, tá? Não é uma live fake, não. E daqui a pouco eu vou chamar outra pessoa, então esperem aí. Joyce, o que eu acho? Eu acho que você tá meio perdida aí. É Só por você lógico. tá falando, você tá meio perdida mesmo. Porque assim, a gente às vezes não tem a resposta certa porque a gente não sabe qual é a pergunta certa. Então, assim, se você não sabe qual é o problema ou se você não sabe qual é a pergunta, você nunca vai ter a resposta certa. Então, a gente precisa ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo, para onde você quer ir e o que está te impedindo de chegar lá. Né? E aí, para quem está aqui na live, pensa assim, gente,
para você sair de um problema, você precisa fazer a pergunta certa. Então, Joyce, eu queria te perguntar, qual que é hoje a sua fonte de renda? É o seu business de calçados? Também. Também? Qual é a sua principal fonte de Isso. renda? De onde vem mais dinheiro? Eu tenho uma loja de confecção também Loja de e convecção. um salão de beleza, que é Tá. serviço, né? Hum, Então, e estou iniciando uma fábrica de linguiças, de produtos defumados. A minha cidade é muito pequena. tá. Você Estou tem na vários cidade de negócios, então. tenho vários negócios. Caramba. Tá. E É, me e fala o é, seguinte: você tem vários negócios, mas desses negócios todos, qual deles representa a maior parcela de resultado hoje na sua vida? ó, pelo tempo é o varejo. Tá. É o Não, mas varejo. E é o tempo não, em varejo resultados. em resultados e tempo. Tá. Porque, por exemplo, a empresa de defumados só está começando. Estou com 2 anos de empresa. E por que você entrou num business desse? Por causa do que eu via, do que eu estava vendo acontecer com o varejo. Assim, hoje os maiores estão engolindo a gente, de certa forma. Tá. É, e aí eu falei assim, eu preciso ir para outros ramos, né, para poder Uhum. Mas é conseguir por que manter você minha foi. renda. E por que você foi para um business desse tão complicado, fazer linguiça? É produção, né? Alimento. Então, é uma parte que a internet não me prejudica tanto. Uhum. Mas você falou que você estava produzindo conteúdo na internet, mas não vende nada ainda pela internet, né? Você estava querendo Não. produzir alguma coisa? Acontece o seguinte, ah, hoje a loja de calçado, ela tá no Instagram, Tá. certo? Como todas as outras. Só que chega um momento que você fala assim, "E agora, o que que eu faço? Eu vou para o marketplace, eu vou para um site, eu fico no físico. Essa é a dúvida, assim, de 1 milhão, sabe? Que me fez procurar outros ramos para Entendi. poder trabalhar. Entendi. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você produz conteúdo hoje ou não? Não, Não. Tá. não produz. Pensa assim, eu sou um cara inteligente, mas será que eu sou o cara mais inteligente do Brasil? Putz, não. Eu sou um cara muito bom em investimentos. Talvez um dos melhores. Mas será que eu sou o Uhum. melhor do Brasil? Putz, talvez não. Mas o que que explica, então, a nossa consultoria de investimentos ser a que mais cresce no Brasil hoje? O que que explica isso? Né? Em parte, o motivo dessa explicação está na produção de conteúdo e na geração de audiência. Né? Porque a gente tem muitos outros players que cuidam do dinheiro dos outros, só que o nosso é o que mais cresce hoje. E em parte é porque a gente é o mais conhecido, a gente é o que mais produz conteúdo, a gente é o que mais gera engajamento. Então, se eu pudesse te dar só alguns pequenos conselhos, assim, porque você não me fez uma pergunta direta, você me contou um pouco da sua situação, então vou te trazer algumas coisas. O que eu te diria primeiro aqui é o seguinte: você precisa de foco. Você precisa de foco. Porque se você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo darem certo, é muito difícil você conseguir. Pensa que já é muito difícil você dar certo colocando toda a sua energia no mesmo lugar. Imagina você pegando essa energia e você colocando um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. É difícil demais. Você for do seu business de calçado, aí você tem o negócio de linguiça, aí você tem Salão de beleza. salão de beleza, aí você tem a indústria também, se não me engano, né? Então, assim, você tem Confecção. muitas coisas. Então, quando você tem muitas coisas, a sua cabeça é sempre a cabeça de sobreviver. Então, você tem a cabeça de sobrevivente. Então, assim, ó, esse negócio tá indo meio mal, você fala, putz, é melhor eu abrir outro. Porque esse segmento aqui tá passando por dificuldade. Aí você abre outro, aí abre outro, abre outro. Então, eu entendo a sua cabeça da sobrevivência, mas um diagnóstico aqui é foca em um negócio só. E focar em um negócio só, ele tem a ver com você escolher um negócio que você tem mais expertise, que tem melhor margem e que você vê mais projeção. Geralmente você deveria focar nesse negócio aqui. Quando você escolher o negócio que você vai focar, você deveria começar a produzir conteúdo em cima disso.
Porque de todas as tarefas que você faz, produzir conteúdo é mais fácil. Parece que é mais difícil, mas depois é mais fácil. Então imagina, você gerencia o salão de beleza. Cara, você produz conteúdo no salão de beleza? Sim, tem um pessoal que faz para mim o conteúdo lá, É, mas mas eu que tipo não de conteúdo? Você produz um conteúdo orgânico, alguma coisa assim, não? produzo. Produz? Não, não eu aparecendo, né? Tá. Eu Mas você é a sempre dona do fico, salão. mas eu sempre fico nos bastidores. E por quê? Porque, mas olha só, a loja de calçado, a minha cidade é pequena. Aí tem a loja de calçado, tem um salão de beleza, tem indústria de carne, tem a loja de confecção. Eu acho que o povo ia pirar me ver em tudo. Imagina que coisa interessante você pegar e começar a produzir conteúdo sobre a sua vida. Sua vida é muito interessante. Olha a quantidade de coisa que você faz. Quando você produz conteúdo assim dentro do seu segmento, as pessoas se interessam por você. As pessoas, elas começam a se identificar com você, então elas compram de você. Então isso daqui é o melhor marketing, porque é o marketing mais barato de se fazer e é o que vai atingir o maior número de pessoas. Então você vai conseguir fazer com que o seu produto ou serviço chegue em muito mais gente. Em muito mais gente. Né? Então, assim, o que eu vejo aqui só de diagnóstico, né, já que eu não tive uma pergunta clara, seria o seguinte: olha, Joyce, eu escolheria um único negócio para tocar. E aí eu começaria a produzir conteúdo e começaria a dar sua cara ali. Você é uma moça que fala bem, né? Você mesma falou que já tem um pouco desse viés, né, de rede social, mas talvez não venda ainda por aí. E se você dá Sim. alguns passinhos em direção a isso, putz, você vira o seu negócio. Porque todos eles têm salvação. O business de calçados, nossa, dá para fazer muita coisa aqui em termos de produção de conteúdo. Em termos você faz anúncios, faz tráfego, tudo mais? Faço. Faz? Você, no salão de beleza, você também faz tráfego, faz Não, conteúdo? Não? não. Tudo orgânico no salão. Cara, imagina você pegar e botar um canhão de tráfego pago com um canhão de produção de conteúdo orgânico, trends de corte de cabelo, não sei se cuida de homem também, barba, etc. Tudo isso Não daqui sou feminino. só feminino. Cara, a margem é muito alta. A margem é muito alta em salão de beleza. Você tem agenda cheia no salão? Tenho. De Tem? quinta a sábado. Quinta a Não, sábado. de quarta a sábado. Quarta a sábado. Quer uma dica para você dobrar seu faturamento? Sim. Dobre o seu preço. Dobre o seu preço. Por que eu digo isso? Parece meio besta, né? Nossa, que dica simples. Quer dobrar o faturamento, dobra o preço. Mas eu te perguntei antes uma coisa. Você está com a agenda lotada? Você falou, tô. Eu falei, então você pode dobrar seu preço. Porque se você dobrar seu preço, você não vai perder 50% dos clientes. Não vai. Se você dobrar seu preço, provavelmente você não vai perder cliente ou vai perder de 10 a 15% dos seus clientes. Então, se você pegar e aumentar o seu preço, você vai aumentar seu faturamento e ainda vai ter um pouco mais de tempo para atender mais clientes se isso acontecer. Então, você vai trabalhar menos e ganhar mais e a margem vai aumentar. Então, no salão de beleza, quando você faz isso, você também nicha o seu público. Então, você começa a virar um espaço de desejo. Cada vez mais, cada vez mais. Né? E aí, obviamente, você tem que ter uma lógica de upsell ali no salão. Né? Então, quando chegam as mulheres, você deve fazer isso muito bem. Né? Que você deve vender outros produtos, outros serviços, etc. E você vai subir no ticket médio das suas clientes. Né? Mas o business de salão é relevante para você? É relevante. É relevante? Mas de todos os negócios, é o que eu mais gosto é a indústria de carne. É a indústria de carne? É. Mas ele é o mais Eu me novo. encantei por produção. Mas ele é o mais novo, né? Ele é o mais novo. A gente às vezes tem esse problema. Você está há quanto tempo no business de varejo e no cabeleireiro? Ó, de calçado, de varejo eu tô há 19, de salão eu tô há 2013, 12 anos. É, tem que tomar cuidado só para, às vezes a gente fica muito tempo num negócio e quando o negócio começa a ir mal, a gente começa a não gostar dele. E a gente Tem isso. começa a gostar do negócio novo, né? É. Mas enfim. Joyce, falei um pouquinho de tudo aqui, dei um pouco de alguns conselhos aqui. Algum deles faz sentido para você? Mas faz sentido, sim. É? É, principalmente essa questão do conteúdo que eu fico ainda muito na. É, como é de iniciar mesmo? Eu tinha até meu Instagram fechado, abri para poder, né, Tá. tentar fazer Então, mais. o que mais fez sentido para você foi na produção de conteúdo. Sim, Tá. É, você conhece o Primo Studio?
Não. O Primo Studio é o nosso braço no Grupo Primo de produção de conteúdo. Então imagina que a gente criou o meu Onde é canal o do YouTube. podcast? Ele criou e toca o podcast, Ah, sim. né? Então imagina que o Primo Studio criou o meu canal, Primo Rico, criou o canal Bruno Perini, a gente criou o Primocast, criou Sócios, criou o podcast do Joel J, por exemplo. A gente toca o projeto do Conselho do Flávio Augusto. A gente toca vários projetos, então a gente construiu muito bem a produção de conteúdo orgânica, tá? Uhum. Então, o Primo Studio tem um método Primo Studio de produção de conteúdo. Então, você poderia aprender com o Primo Studio a produzir conteúdo orgânico e simplesmente aplicar isso ao seu negócio para você aumentar o fluxo de clientes. Isso aqui com certeza seria um bom investimento para você, tá? A gente vai ter a nossa Black Friday agora, vai ser dia 21. E aí tem vários produtos digitais, um deles é o Primo Studio. E talvez de tudo que você está precisando, esse daqui possa solucionar essa sua dor e te ajudar a saber o que você faz. Então, como que eu começo a produzir, o que vai dar resultado, como que funciona, né? Então, talvez daqui possa ser o seu pontapé inicial, o Primo Studio. Fica a dica para você então, Ai, muito obrigada, viu, Thiago? tá Nossa, mas bom? eu fiquei muito surpresa, muito feliz. Tamo E junto. obrigada. Deus Que abençoe você isso? aí, que sua perna melhore logo. Ah, obrigado. E Deus E abençoe e obrigado por todos parabéns. os conselhos que você dá pra gente aí, assim, tão espontâneo e de graça, né? Isso faz muito bem para todos nós que somos Ah, tudo bom. empreendedores. Muito bom, Joyce. Obrigado pela confiança, tá bom? Vou falar com outra pessoa aqui então. Então tá, um abraço para você. Valeu, um abração. Pessoal, quem quer participar da live, clica aqui embaixo para solicitar para participar, que eu vou chamá-lo ou chamá-la, né? Vamos ver. Quem quer participar? E aí, turma, qual que é a ideia? A ideia, eu vou dar alguns conselhos para vocês aqui antes de chamar alguém. Imagina que a coisa mais importante que tem é fazer a pergunta certa. Quando a gente faz a pergunta certa, a gente começa a encontrar parte da resposta, né? Então existe o pensamento de primeiro nível. O pensamento de primeiro nível é uma coisa louca, né? Clica no aviãozinho aqui, vai abrir algumas pessoas e clica nessas primeiras 6 pessoas que vão aparecer. Manda essa live para essas 6 pessoas para a gente botar um pouco mais de gente aqui na live. Porque eu não avisei ninguém, né? Só entrei, eu estou fazendo mais ou menos assim, porque é bom, ficou com menos gente na live, não é tanta gente, mas também não é tão pouca gente. Então vale a pena eu conversar com vocês e ao mesmo tempo consigo ser um pouco mais assertivo, né? As pessoas, elas estão pensando de primeiro nível, isso aqui é a mentalidade de gado. Ou seja, todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo vai para o mesmo lado. Só que o pensamento de gado, ele é o pensamento de primeiro nível, então é o que todo mundo está vendo, não tem nenhum diferencial. Quando você passa para o pensamento de segundo nível, você começa a fazer coisas diferentes dos outros. E para você chegar no pensamento de segundo nível, você precisa fazer a pergunta certa, tá? A segunda pergunta é o que vai te levar para um pensamento que vai quebrar essa cabeça de gado que às vezes a gente tem, tá? E a gente vai para direções diferentes e colhe coisas diferentes, tá? Fez sentido? Comenta para mim aí. Vamos chamar alguém aqui? Bom, vamos lá, vou chamar meu amigo Adriel aqui então. Meu bro. E eu vou fazer Fala, um negócio bro. também. Eu também vou convidar, vamos ver. Ó, o Érico Rocha está aqui na área também, vamos ver se ele topa participar. Será que ele topa? E a gente tira essa mentoria junto aqui, se ele topar. Ih, topou. Aí, topou. Topou. Olha E aí, só. Thiago Negro? Fala, Érico! Bom? Você gosta de fofoca? Cara. Sabe o Nossa. que é? Não dá pra não ouvir uma fofoca, né, cara? Não, eu vou fazer uma fofoquinha. Quem gosta de fofoca aí, aperta o coraçãozinho. Como é que chama o nosso amigo que entrou? Adriel. Adriel, vou contar uma fofoca que eu nunca contei antes no marketing digital, você vai amar. O Thiago Negro até bebeu uma água, assim, porque o bicho tá acostumado com as fofocas, entendeu? Não, espere que pra ouvir essa fofoca eu vou até chamar mais um integrante aqui, cara. Porra, chama aí, vai ser Pera aí que eu vou chamar fofoca. mais um integrante aqui. Não, porque... chama ele. E talvez o fofoca. Thiago não saiba. Porra, meu! Cara, olha aí, cara. Entrou na hora da fofoca. Você não pode ouvir uma fofoquinha, Érico.
Não pode. Entrei, cara. Fofoquinha não tem nada a ver com lançamento, não. Fofoca que vocês vão adorar, de vida pessoal. Thiago Nigro é o cara das fofocas. Não é o cara das fofocas, mas as fofocas encontram o Thiago Nigro. Ladeira adora um humor. Eu esqueci o outro amigo que tá, o convidado. Adriel. Adriel, vocês querem uma fofoca muito bom. Vou lá eu, pra Alphaville, né, no começo dessa campanha, gravar o Plano Perfeito. Que já saíram 3 episódios e tal, aquela coisa toda. Quem tá assistindo o Plano Perfeito, comenta aí pra eu saber. Plano Perfeito. Quem tá curtindo, né? Será que a gente deve fazer mais? Não deve? Então, enfim, dá uma temperatura. E aí eu falei, esse Thiago Nigro é o primo rico, não é à toa. Sabe? Cara, eu pensava que ele era rico porque ele era um excelente comunicador. O cara vai um me expor, excelente. Ladeira. Como que chuta o cara da live, Ladeira? Um excelente comunicador. Érico caiu. Érico caiu. Eu achava que ele era um excelente comunicador, ele era um excelente investidor, um excelente empresário, mas eu falei não. Segredo de Thiago Nigro está nos dentes. O cara de dente bonito. Aí eu cheguei em casa, fui no dentista, meu dentista da Odontal falou assim: e aí, Érico, cara, vamos arrumar os dentes. Ele falou assim: e aí, o que você quer fazer? Eu falei assim, mostrei a foto do Thiago Nigro e falei, cara, eu quero ter um sorriso igual ao do Thiago Nigro. Aí eu fui, ó. Agora a gente vai saber se esse era o segredo de Sansão, era os cabelos. Vamos saber se o segredo de Thiago Nigro é os dentes. Aí, Thiago, daqui a pouco, cara, velho. Pensei que você ia me expor, cara, mas já que você não me expôs, eu vou compartilhar. Já que a gente tá no ritmo de fofoca. Cara, quem quer mais fofoca, digita aí. Vamos lá. Se vocês quiserem, vamos fazer assim, ó. A gente vai dar uma mentoria pro Adriel aqui. E aí, cara, no final da mentoria, eu conto uma fofoca pra vocês. Aí é loucura. Fechou. E a gente vai chamar essa fofoca de fofoca perfeita. Fofoca perfeita, tá bom. Pessoal, é o seguinte, ó, eu tô entrando aqui durante o dia, fazendo algumas lives sem avisar ninguém e tal. E aí, eu pergunto quem quer entrar, a pessoa entra e a gente dá uma mentoria, geralmente em negócios, investimentos, dinheiro, marketing digital e etc e tal. E o Adriel pediu para entrar, né? Calhou que eu conheço o Adriel. Eu conheço o Adriel porque o Adriel, ele é um cara que faz apresentações de PowerPoint incríveis, assim. Ele já fez apresentações minhas. Uma vez eu fiz uma apresentação na Lagoinha gigante, 20 mil pessoas. Aí eu passei para ele embelezou na apresentação e tal. Então, o cara que já trabalha de alguma forma no digital, com certo resultado. Então, Adriel, eu queria que você compartilhasse sua dor, seu problema, seu próximo passo, sua dúvida. E eu, Érico e Ladeira, estamos aqui para contribuirmos. Legal, muito bom, cara. Obrigado aí mais uma vez por aceitar. E vamos lá, só para contextualizar rapidamente aqui, tá, pessoal? Hoje o meu negócio, como o Thiago já trouxe aqui, ele é um negócio de apresentações. Então eu falo sobre como construir uma boa apresentação, passando pelo storytelling, pelo visual dos slides e também pela comunicação, tá? Esse conhecimento ele está distribuído em 3 grandes braços aqui na minha empresa. O primeiro deles é o braço digital. Então eu tenho produtos no perpétuo rodando, faço lançamentos aí pelo menos 2, 3 lançamentos no ano. E essa é uma frente que ela já está bem estruturada de uma certa forma. Eu tenho um outro braço, que é o meu braço de criação de apresentações, que é justamente essa que a gente fez para o Thiago, eu já fiz para o Ícaro também, fiz para uma galera. E eu tenho um terceiro braço, que eu estou amadurecendo esse braço de uma certa forma, que são os meus treinamentos corporativos. Então, as empresas me contratam para que eu vá até as empresas treinar as equipes na criação de apresentações. Então, já atendi algumas apresentações, algumas empresas aqui, a própria TV Globo, a Vivo, Suzano, Novo Nordisk, tem grandes empresas já me contrataram. E esse braço, especificamente, de apresentações e treinamentos presenciais, ele é um braço que eu tenho muita dificuldade de escalar ele, porque ele depende de horas consultivas. Então, eu vou até a empresa para treinar as equipes. Tá? E apesar de que a gente tem um ticket muito maior aqui, eu tenho uma dificuldade de escalar essa parte, porque eu dependo dessas horas. Hoje eu tenho outros 2 professores que fazem também. E olhando para esse pilar especificamente, o que seria a minha principal pergunta aqui? Como que, de fato, eu conseguiria criar um modelo para esse pilar que fosse um modelo escalável, que eu conseguisse atender mais empresas, por mais que eu dependa dessas horas consultivas, mas sem necessariamente, por exemplo, implementar um curso online, que essa foi a minha primeira saída, mas algumas empresas
não gostam desse formato, elas preferem um presencial. E aí, por que eu tenho essa preocupação em escalar esse modelo específico de treinamento presencial? Porque assim como eu faço as apresentações do Nigro, eu estou de olho no equity, eu estou de olho na construção e na consolidação dessa empresa de uma forma muito mais consistente, onde eu tenho, de fato, uma empresa de educação corporativa, entende? E aí a Cara, preocupação. Oh, perdão, pode falar, Érico. eu vou te falar, eu tô me coçando aqui. Tô me O coçando Érico não aqui. se aguenta, não dá pra esperar até o final. Isso é bom, Ele vai. coça. Cara, meu Deus, tô me coçando aqui. E a massa, eles estão me coçando. Mas posso começar, Thiago? Eu sei que a live é sua, Que mas, isso, cara? pô, Vocês são. É de vocês, pô. ó, nossa, eu já perguntei 20 vezes o nome. Vamos lá, de novo. Adriel. É um Só uma nome Adriel, coisa, mas, diferente, né? pô, mas como que que eu bloqueio o nome, hein? comentário mesmo, cara? Eu esqueci. Como que eu faço pra Nos tirar os 3 comentários? pontinhos lá em cima, desativar comentários. Do lado das Ah, visualizações. beleza. Aí depois eu ponho os comentários de novo, gente. E depois eu chamo um de vocês aqui. E galera, ô Nigro, se precisar de dica de live, pensa no Érico Não, cara, Rocha, eu marketing desaprendi. Eu fazia digital. live com 150 mil pessoas e tal. Pois é. Aí eu não sei mais fazer live, cara. Ó, o Mas cola Ladeirinha em faz mim, todo cara. dia aí. Eu acompanho as lives do Ladeira aí. Cola Eu em faço mim todo dia. que eu sei Todo dia. desativar. Adriel, é o seguinte, eu passei Manda, por meu uma irmão. situação semelhante, Tá, tá? Comecei, mas num caminho diferente. Comecei tá vendendo bom. curso, e curso é extremamente escalável. Eventualmente, eu lancei uma mentoria. Tá. E nessa mentoria eu tive, sei lá, uns 300 mentorados. Mas adivinha quem dava a mentoria? Você dava as mentorias. Eu dava a mentoria. Eu perdi minha vida. Assim, perdi minha vida não. Minha mentoria, velho, Começou, né? não era uma mentoria só de uma live, não, tá? Eu propunha para os meus mentorados analisar os lançamentos dele. Veja bem, Thiago Nigro. Érico Rocha, por 300 vezes mais ou menos, subia, analisava o lançamento, falava que ele fazia certo, errado, em off, para o cara melhorar. E aí eu percebia que eles tinham muito mais resultado quando eu fazia isso. Só que isso não era o quê? Escalável. Eu passei um ano, parafraseando Pablo Marçal, o pior ano da minha vida. Assim. Eu ganhei muito dinheiro, mas tipo, não era escalável. E aí eu comecei a pensar, como é que eu escalo isso? Vou adiantar a roda que eu peguei e descobri aos trancos e barrancos como é que escala isso. E hoje, chuta quantos mentorados eu tenho ao todo? Ao todo? Pô, eu diria que mais de 1.000? Eu Bem mais que tenho isso. um pouquinho menos, que eu sou marqueteiro, mas é um pouquinho menos de 3.000 mentorados. Com esse mesmo nível de serviço. Aí, 3.000. Assim, com todos os programas, tá? De um ticket de no mínimo 40 mil reais por ano. Então, ele varia de 40 mil, 80 mil, depende do nível da pessoa, tá? Então, eu posso falar que eu consegui. De verdade. Para ser impecável com a palavra, em alguns dessas mentorias, por exemplo, as de mais alto nível, eu vou nos encontros, tem uns encontros ao vivo. Mas eu executo zero do operacional. Então, eu vou nos encontros ao vivo de algumas mentorias, porque é legal ir, porque você aprende com seus mentorados e tal. Então, aí veio o Ladeira. Ladeira começou a mentoria dele, o Fluxo. E o Ladeira, cara, não começou. E Ladeira, se eu estiver exagerando, você me fala, porque eu sou marqueteiro e às vezes eu exagero, eu não quero exagerar. Ladeirinha começou o Fluxo. Só que quando ele começou, ele falou, cara, entregava muita coisa também. Eu lembro que o Ladeira estava meio emperrado na entrega, pelo menos nesse começo. Mas já no começo, eu e o nosso time começamos a ajudar o Ladeira a desenhar essa estrutura dessa mentoria. E, vamos lá, vai mais pra frente. Hoje, quantos mentorados você tem? Mastermind de mentorados, Ladeira? Mais ou menos. Se for Mastermind, 1.350. 1.350. Então, a gente tem 2 casos de pessoas. E aí, eu fiz isso com o Ladeira, o nosso time ajudou ele a estruturar e, vamos dizer, funcionou para mim, funcionou para o Ladeira. Aí eu fui mais para frente. 5 anos depois disso, então eu comecei a fazer isso em 2018, pouco antes da pandemia. 5 anos depois disso, um pouquinho mais de 5 anos, eu decidi ensinar como você pegar um high ticket, criar, vender, escalar e renovar. E agora o Thiago vai ficar orgulhoso de mim.
Que ele tem um livro de como ficar milionário, como é que era o nome do seu livro? Sem cortar o Vou cafezinho. cortar o cafezinho. Sem cortar o cafezinho. Um dia eu estava fazendo uma reunião com o Thiago Nigro, ele falou assim, cara, o que fez vender o meu livro? Não sei se foi isso, tá? Mas eu sou marqueteiro, eu tô exagerando, tá, Thiago? Cara, foi sem cortar o cafezinho. E agora eu vou colocar o meu sem cortar o cafezinho. Vender, criar, vender, renovar, sem que ela dependa de você. E aí, eventualmente, eu lancei essa parada. E essa parada chama FHT, Fórmula High Ticket. Aí, eu tô dando contexto, depois eu vou entrar no seu caso, tá? Tá bom. Aí, a gente testou isso com outras hoje tem 600 mentorados. Vou colocar 590, tá? Porque marqueteiro sempre arredonda para cima. 590 mentorados do High Ticket. Há um ticket de R$80 mil à vista por ano, tá? E esses caras, isso tem 2 anos essa mentoria. E esses caras juntos já faturam mais de 100 milhões de reais. Então, assim, eu posso dizer que o que eu vou falar aqui funciona para mim, funcionou para Ladeira e funcionou para um monte de gente comum. Por isso que eu acredito que funciona para você. E agora eu lembro de um dia, Ladeira é o seguinte, a gente é sócio num barco de surf. Mas o Ladeira não gosta de surfar, não sei. Quando ele me chama para surfar junto, que a gente meio que dirige o barco, surfa, é porque ele quer conversar comigo. Só que ele não consegue conversar comigo no Zoom e ele me chama para surfar. Ele sabe que eu nunca neguei. Eu sou um viciado. E aí ele me ligou. Num dia, a gente tem uma dessas conversas do barco. O barco é mais um mastermind de 2 do que qualquer coisa. E nessa conversa, eu falo uma palavra que resolve. Então, tudo que eu tô falando agora, todo esse balacobaco se resume em uma palavra. E eu vou querer que você escreva ela. Porque aqui vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente não assimila as paradas, a ficha não cai. Mas depois você vai escrever essa palavra, colocar num post-it. Porque ela é o cerne dessa estratégia. Vai parecer simples e óbvio, mas não foi pro Ladeira. Porque eu falo essa palavra. Ladeira. E eu falei... Thiago, eu tô mais tranquilo agora, tá? Mas eu era bem Cobra Kai, cara. Eu era muito Cobra Kai. Saiu umas brigas, sabe? Tipo, não era Você tão... brigando? Eu não era tão Cobra Kai quanto o Pablo versus 30 pobres. Mas, sabe aquele... Mas também não era não tão o contrário quanto o Flávio versus 30 trabalhadores. Cara, você viu aquela parada? Fofoca, é o meio termo. Fofoca. Eu amo o Flávio. Mandei um áudio pro Thiago Nigro, cortando Flávio Augusto pra mim, um negócio. Mas eu vi aquele Flávio contra 30 trabalhadores. E aí eu só ficava olhando a linguagem corporal do Flávio. Porque quando o cara falava alguma coisa, tipo, todo empresário é político, todo político... Aí o Flávio só fazia assim... Ele dava umas mexidas na cadeira, cara. E aí eu vejo a contenção e a inteligência emocional que ele tinha de não sair lá pra batalha mais física, né? Isso chama medo de corte. Medo de corte. Mas eu quero que todos vocês assistam de novo Flávio contra 30 trabalhadores e só preste atenção na linguagem corporal. Não, porque na linguagem... O Flávio mandou bem, amo ele, incrível. Tamo junto. Não, ele mandou muito bem. Mas enfim. Então, eu vou falar essa palavra, vai entrar para um ouvido, vai sair pelo outro. Tá. Mas ela é o cerne de tudo. E vai parecer óbvio, tá? Ela começa com M. Eu vou deixar você adivinhar essa palavra. Começa com M. Adriel, acertei. Ufa. Se você adivinhar essa palavra em 3 tentativas, eu vou te dar uma bolsa da Black Friday que eu, Thiago Nigro e Leandro Ladeira vamos abrir dia 21 às 8 da noite. Desabilita os comentários, senão vão falar e ele vai ser. Desliga os comentários. M. Com certeza. 3 tentativas. É mágica. Ô, Ladeira! Porra, vai com calma. Nem o Thiago Nigro eu acho que sabe qual é. Caramba, cara, mas... Não, cara, eu tô pensando... Dá uma pista aqui, vale inglês? Porque eu tô pensando não é inglês, é em português. É em português. Eu falo em português aqui, porque se eu falasse inglês Ladeirinha, né? Não tem aquele inglês, né? Inclusive tem umas histórias do inglês do Ladeira, que é fofoca também, um dia eu conto. Tem muitas fofocas pro final da live hoje. Tá, então lembra de contar a história do Ladeirinha mergulhando com tubarão em inglês.
Vai, fala essa palavra logo, Érico, pelo amor Vou de falar Deus. essa palavra. A palavra Ó, vou te dar é uma chance. Vai lá, vai. uma chance. Monitoramento. Não, tá, perdeu, tá. Tá, Então vai ter que entrar lá às 20 horas e pegar o fala. nome dos 50 primeiros. Método. Então, o que acontece? Método. Agora eu vou explicar e vou fundamentar, inclusive, Thiago, senti o gatilho mental da antecipação, todo um... para dar uma valorizada no ensinamento. Você sentiu como é que é aqui as lives? Ó, seguinte, cara, na brodagem, na negócio. O que acontece? Só você é o único que consegue ir lá, porque isso não está estruturado num método ainda. Um passo a passo que qualquer pessoa seguir. Então, o que acontece? Quando você tem um método, outras pessoas podem seguir o método e entregar tão bem ou melhor que você. Por quê? E depois eu vou falar como é que você faz esse método. Mas assim, eu transformei minha parada num método. Aí, eu escrevi esse método. Escrevi. E aí, no começo, eu comecei a atender usando o método. Quando eu saía do método no atendimento, eu fazia uma observação. Nesse caso eu tive que sair. Nesse caso eu tive que quebrar a regra. Fiz várias interações disso. Até que chegou uma hora que em 90% das vezes eu não saía do método. Aí o que eu fiz? Peguei uma segunda pessoa e falei assim, esse é o método. Senta aqui do meu lado. Me vê atendendo. Aí o cara vira uma sombra sua, tá? Aí, basicamente, você atende na frente dele usando o método. Ó, tô seguindo o método e tal. Chega uma hora que você vai para uma segunda etapa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o começo, você vai fazer o meio, eu vou fazer o final. E aí, se ele errasse, você tava lá, entendeu? Tipo na autoescola. Chega uma hora que você fala assim, agora só você dirige, mas eu vou observar. E chega uma hora que você não precisa estar lá. Eu vou te dar um exemplo que eu apliquei isso não só na entrega, como na venda. Esse ano, eu fiz 12 eventos de venda que foram entregues pelos faixas pretas da minha equipe. Como é que eu fiz isso? Eu não tinha um método para o meu evento de venda. Então eu peguei lá e sentei. Galera, um dia eu quero que vocês entreguem esse evento. Mas eu vou entregar primeiro. Entreguei o evento inteiro. Depois eu entregava algumas palestras. Depois eu entregava só o pitch. A abertura e o pitch. E aí um dia eu vi eles entregando. Aí eu corrigi. E aí um dia eles entregaram sem mim. Hoje aconteceram 12 eventos onde eles entregaram sem mim. Agora, quer saber o melhor? Eles convertem igual e que nem eu. Uau. E eu acho que eles vão ficar melhor. E eu te explico por quê. Porque é o seguinte, Érico tem que ir lá para Alphaville, gravar criativo com o Primo Rico, no quadro negro do Primo Rico, sei lá o quê. Érico tem que fazer plano perfeito, vestir tela de gola alta. Érico tem que ir no dentista para ficar com os dentes bonitos igual do Primo Rico, entendeu? Daqui a pouco o Érico tem que comprar um reloginho também para dar uma equiparada. Daqui a pouco o Érico daqui a pouco também Érico constrói uma casa e vai fazer uma novela da casa para a casa sair de graça, né? Você está pensando que eu sei que essa casa sai de graça com essa novela toda? E esse cara não. Esse cara pode focar em entregar isso. Então, enquanto eu, na loucura do meu dia a dia, fazia isso 1, 2, 3 vezes por ano, eles no ano que vem fazem 2 vezes por mês. Então, quando você faz 2 vezes por mês, toca guitarra 2 vezes por mês, você fica melhor. Claro que não tem... Claro que tem um pouco deles, um pouco do Érico, um pouco do Ladeira. Mas é possível. E tudo isso porque eu intencionalmente criei uma visão de entregar isso e coloquei o tempo para fazer isso. Esse é a maneira geral, mas tem maneiras específicas como você faz isso. E para isso, eu criei uma mentoria que chama Fórmula High Ticket, que custa R$80 mil. E não tem curso dessa mentoria. O único jeito de você ter essa mentoria é ou pagando R$80 mil por ano, justo, ou entrando nessa ultra big Black Friday infinita. Onde você vai ter acesso a isso, aos cursos de investimentos do Thiago Negro, os cursos de perpétuo do Leandro Ladeira. Mas, enfim, independente disso, cara, parece simples o que eu te falei, mas se você levar isso muito a sério, de uma forma obsessiva, vai atingir o que eu atingi.
Ano que vem, 24 eventos vão acontecer, onde a venda e a entrega não dependem de mim. Isso torna escalável, você acaba ajudando as pessoas. E vou te falar, isso não influencia o resultado dos seus alunos. Porque os Perfeito. seus encarregados, funcionários, experts vão ficar melhor que você, porque eles vão ter mais quilometragem que você, porque eles vão poder focar nisso. Terminei! Não acredito. Bom Tem demais. certeza? Terminei. Não, mas é animal. Muito bom. Ladeira, Animal, você quer adorei. complementar alguma coisa, Ladeira? Eu vou falar Ou você quer guardar para o próximo? Vou fazer só uma pergunta, vai, porque ficou na minha Pode fazer. cabeça. E é muito legal quando alguém fala pra mim assim, cara, eu tô com meus perpétuos e não sei o quê, e tá indo bem. Aí eu pergunto, tá indo bem quanto? Aí a pessoa desconversa. Tá indo bem, eu tô indo bem quanto? Bem, né? Bem. Porque assim, PowerPoint todo mundo faz o tempo todo. A Microsoft é uma das maiores empresas do mundo. O Word, o Excel, essas, assim, todo mundo usa. Teoricamente era pra você estar indo bem. O que é estar indo bem, só pra eu saber? Só pra matar minha curiosidade, se você não Mas se importa. você está perguntando bem valores? Bem valores? Bem valores, tem bem Bem valores. valores. Vou te colocar o valor de um produto, tá? Pra Não, não ter um quero saber o suspense. valor de quanto você vende nele. Quanto eu vendo nesse Não, produto? é. 140 mil mês, mais ou menos. E quanto você gasta? Em média, de 40 a 50 de investimento em tráfego. Tá indo bem, né? Assim. Mas Agora, dá pra melhorar. Porra, tá indo não. bem. Agora a pergunta é, quanto tempo que tá mais ou menos assim? Quanto tempo? Quanto tempo que tá indo assim? Porque assim, se você tá um ano no mesmo tamanho, ou você tá conseguindo escalar, Não, eu estou conseguindo escalar, mas né, é uma escala tímida. No decorrer dos anos, ela vai aumentando, sim. Mas digamos que esse ano ela está estável. Esse ano ela não tá subindo vertiginosamente. Ela está estável, tá? tá. Eu vou te dar uma dica para tentar desestabilizar e normalmente funciona, tá? Tá bom. Ela é igual a do Érico, só que eu vou fazer menos história que o Érico, tá? Eu vou ser bem Aí vai direto ao ponto. direto ao ponto, né? O Thiago Nico já não se aguenta. Porra, não vou sair desse Extremamente live direto ao nunca. ponto. Na verdade, eu vou contar uma história. Em 2008, quando a gente tá... não. Ó, Em 2008. cara, o negócio é o seguinte. O jeito para escalar, ou você coloca mais dinheiro nos seus criativos, e normalmente é o jeito que dá errado, ou você coloca exageradamente mais criativos. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele vai estar até no plano perfeito da Camila Imanini. Ele trabalha com outra pessoa também que chama Gabriela Bahia. Eu dei essa exata dica para ele, para uma outra aluna minha que chama Camila. A maior parte deles dobrou de faturamento em menos de um ano com essa dica. Só que eles fizeram. E é super simples. Triplica a quantidade de criativos que você tem. E se você não tem muitos, faz pelo menos 1 ou 2 criativos por dia e vai subindo no seu tráfego. Você, Leandro, mas vai ficar muito criativo. Pra você ter uma ideia, num perpétuo normal, tem 700 criativos rodando. Se você entrar no meu gerenciador de anúncios. Aí eu consigo ir escalando de uma maneira brutal. Só que você tem que permanecer com isso ao longo do tempo, porque a maior parte dos criativos que você tem, você vai errar. Porque eu não sei qual que vai converter. O pessoal fala, nossa, como você é bom de copy. Pelo contrário, eu sou ruim, que a maior parte eu erro. Né? Então, cara, aumenta isso e eu vou te fazer um pedido. Claro, beleza. Daqui a 3 meses você me manda um print do seu negócio. Eu acho que assim, vai crescer bastante. Não sei se você já fez algum sprint desse, mas vai crescer bastante. Sim, Leandro, mas como é que eu tiro tanta ideia de criativo? Se você falou que vê minhas lives mesmo, provavelmente você deve ser aluno do VTSD. Se não é, entra aí na Black, você vai ser. Tem um negócio lá que chama Mandala VTSD. Tem um cara lá do Galaxy, do Hotmart, que ele chama Lotus Studios. Uma vez eu encontrei com ele, primeira vez que eu conheci ele, falou, Ladeira, na minha sala, na minha empresa, tem uma sala, e o nome dessa sala é Ladeirinha. Esse cara fatura 25 milhões por ano. Caraca, os caras eu têm falei, Elon Musk, Bill Gates E e ladeirinha. Ladeirinha. Caraca. A sala Ô, chama Thiago Ladeirinha. Eu Nico, falei, cara, humilhou. que Nunca você... um Cara, que aluno humilhação. dele me botou uma sala do meu nome. Já pensou na minha empresa ter uma sala Thiago Negro? Ó, Thiago, incrível, loucura. Aí pergunta, o que você acha que ele faz nessa sala? A única função dessa sala? Gravar criativo. Não.
Rodar a Não? mandala. Ah, Escrever os rodar mandala, criativos. tá. Gravar é a parte fácil. E aí ele faz Entendi. essa mandala com constância. Então todo mundo que está com dificuldade de escalar, às vezes está só com dificuldade de encontrar novos ângulos e novos pontos de vista para vender o que você vende. Então normalmente a gente fica muito repetitivo nos tipos de criativo que a gente faz. Isso aí pode ajudar o seu perpétuo a escalar bastante. Beleza? Cara, que animal. Sensacional, cara. Que animal. Ó, é o Ó, seguinte. compromisso feito aqui, hein, Ladeira? Eu vou mandar, hein? Pode aguardar. Pode aguardar que eu vou mandar. Tá bom. Cara, incrível. Eu liberei os comentários, galera. O que vocês acharam dessa aula que o Érico e o Ladeira deram aqui pro Adriel? Incrível, né? Queria saber o que vocês acharam. E eu quero adicionar mais uma coisa aqui sobre o que eles falaram, que, Adriel, é muito importante para você. Porque pensa assim, eles foram muito no digital. E que foi a sua pergunta, eles foram no digital. Mas é o seguinte, imagina o quão personalizado, o quão personalíssimo é o trabalho de você pegar, alguém sentar na sua frente e você falar, cara, me conta como você investe, onde está seu dinheiro, como que você gasta, onde que você coloca, como que funciona, quais são os seus sonhos. Pensa que eu fazia esse trabalho 1 a 1 e eu fiz isso durante quase 7 anos. Então você imagina que eu passava às vezes 2, 3, 4 horas com um cliente. E chegou uma hora que eu tinha uma agenda lotada e eu tinha muito cliente e eu já não conseguia mais crescer. E as pessoas queriam falar comigo. Então eu tinha esse problema. Eu era um só. Só que aí, de repente, você olha para hoje e, cara, eu consegui fazer isso que você está querendo fazer. Eu tenho hoje 600 consultores de investimentos na empresa, 600 planejadores financeiros na empresa e hoje a gente tem 185 mil investidores. E adivinha só, eu devo atender aqui, pessoalmente, talvez uns 20 investidores. Desses daqui, 20, 25, no máximo. Como que eu fiz para escalar? Bom, primeiro, eu consegui fazer isso. E, para conseguir escalar, eu vou pegar aqui o insight do Érico e vou adicionar mais 2. O Érico falou método para você. Perfeito. E para facilitar, eu mudei o nome dessas 2 coisas para ficarem com a mesma letra, para poder facilitar na sua memorização. Então, se você escrever o método que o Érico falou, o segundo M é modelo de remuneração. E o terceiro M é o M de macro. Então, o método, o modelo de remuneração e o macro. O que é o macro? O macro é a visão. Então, as pessoas entram no Grupo Primo hoje, eu falo, a gente vai chegar em 100 bilhões de assets under management. A gente precisa chegar lá. Essa é a visão. Todo mundo que entra na empresa sabe que é para lá. Então, na sua empresa precisa ter uma visão. Para onde vocês estão indo? Precisa ser mensurável, palpável, precisa ter data. Essa é a visão. Segunda coisa, você precisa ter um modelo de remuneração. Porque essas pessoas que fazem isso para o Érico são bem remuneradas. Existe um modelo de remuneração. Senão elas vão pegar e falar, para que eu vou pegar e fazer isso aqui assim? Eu vou pegar e vou fazer outra coisa. Quero crescer na vida, tem que ter um modelo de remuneração. Então esse modelo de remuneração precisa ser um modelo meritocrático. Essas pessoas vão lidar com clientes seus, vão ser pessoas de confiança, então elas precisam ser bem remuneradas, precisam ganhar bem. E aí, em terceiro lugar, elas vão aplicar o seu método. Então, se elas aplicarem o seu método com um modelo bacana de remuneração dentro de uma visão que você estipulou, cara, você com certeza vai atingir um patamar muito maior do que você está atingindo hoje, que já é um resultado bem respeitável, né? Faz sentido para você? Pô, faz muito sentido, faz muito sentido. Responderam até além do que eu tinha perguntado, do que eu estava imaginando aqui. Então, com certeza, cara, insights bem valiosos aqui que vou colocar em prática. Bom, já conheci o Thiago aqui, enfim, em breve volto aí com novidades aí sobre a aplicação E desse Adriel, plano. e outra Fala, coisa, meu irmão. vem cá, dia Fala. 21, agora, Tá. terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai fazer uma super live no YouTube, onde a gente Show. vai anunciar a nossa oferta da Black Friday, que vai ser a Ultra Black Friday infinita. Então vão ter todos os cursos do Ladeira, todos os cursos do Érico, todos os cursos do Perini e os meus também. E as pessoas que comprarem vão ter acesso de forma vitalícia a tudo isso daqui. Sensacional. Queria saber se você está dentro. Com certeza. Você acha que eu vou perder essa oportunidade? Jamais. Eu tô mais do que dentro. Aliás, eu vou ser um dos primeiros a entrar nessa live aí. Pode esperar, tá? Você vai ver meu nome subindo lá. Adriel, Fala, meu irmão. eu vou complementar uma coisa que não tem nada a ver com o negócio. Eu Manda. parei de acreditar. Tem um colega meu que falou assim, eu parei de acreditar no que as pessoas falam, eu acredito no que elas fazem. Perfeito. Então é o seguinte, já que você já está dentro,
Aham, Ao você se inscrever, vai aí no link do Thiago Nigro, aham, no perfil dele. Espera aí um pouquinho. E aí se cadastra para estar na live. E por perfeito. quê? Dica, spoiler, fofoca. Não, eu gosto da fofoca, vai. Tem algumas coisas que a gente vai falar nessa live que nunca foi Ah, visto antes no marketing digital. Porque só pessoa. Eu, se eu tivesse sozinho, não conseguiria conseguir isso. Não conseguiria conseguir isso, é foda. Eu não conseguiria negociar isso. certo. Só que, grande Thiago Nigro, 20 trilhões de seguidores. Leandro Ladeira, com esse cabelo fantástico, Fantástico, né? aparência Cabelo mais bonito do global. digital. Ao a gente se unir, a gente conseguiu negociar umas paradas que nunca foram feitas no marketing digital. Vai ser disruptivo. E vai ser disruptivo. Então, isso é importante ser seu. Primeiro, não vai ser para todo mundo, mas vai ser para uma boa quantidade. O suficiente para, se você tiver lá com o cartão na mão, você tem uma grande chance de conseguir, tá? Então é isso. E ainda mais que ao entrar nessa negócio, você vai ter um link que você vai poder comprar um desconto. Olha só. Você vai pagar R$ 50 e se você tiver esse cupom de desconto que a gente vai vender ao se cadastrar, você vai ter R$ 500 de desconto. Vou te falar por quê, já que a gente está falando de marketing, por que a gente está fazendo isso. Quando a gente faz captação para um lançamento, a gente nunca sabe se a qualidade das pessoas é a qualidade que a gente está buscando. Por exemplo, ao falar com você, eu sei que você é o cliente ideal para essa Black. Mas eu não estou falando com todo mundo. Então, a gente faz alguma coisa para checar a temperatura da audiência. E não é, você vai, as pessoas às vezes falam que vai, não vão, né? É uma natureza humana. Então a gente vê quantas pessoas compram esse desconto. Então, aí, Thiago, calcula se dá mais do que o CDI. Investir 50 para 500 de desconto. E em um dia, dá mais que o CDI? Eu acho que dá mais que o CDI. É 900%, é isso? De retorno? Não, vai ser É. por Então, aí, né? assim, tem várias vantagens de você estar lá ao vivo. Vai lá, nem seja para ver o que a gente está fazendo, ou simplesmente já compra esse cupom. Olha o Se TK você. aí, ó, nos comentários. Não, Ó, o TK. porra. TK já... Ô, Ladeira, O mais uma TK, fofoca. Tô viciado em TK, cara. Já vi o o vídeo TK, dele no Cybertruck, já vi o vídeo dele com o carro assim. Eu tô viciado, não consigo parar de ver pô, o TK, TK é meu uma irmão. figura, Ele é cara. bom mesmo, cara. Ele, Cara, ele é cara, bom Ó, de tô assistir, eu viciado. também gosto. duas coisas aqui, só pra gente finalizar, Adriel, que a gente vai chamar outra Boa. pessoa aqui, cara. Fechado, irmão. Primeiro, vai lá no link da minha bio. Quando Agora. você for se inscrever, compra o desconto. Você vai pagar R$ 50. Tá bom. Porque Vou aí fazer você vai isso ter agora. R$ 500 de desconto no dia. E além disso, como você já é aluno nosso, provavelmente, ou do Ladeira ou meu do Sim. Eric, você vai ter um desconto muito maior também por ser aluno Progressivo. nosso. Então, Mas cara, vai ser uma coisa incrível pra você. Espero você no dia Obrigadíssimo, 21, irmão. então. E, cara, tamo junto. Conta Obrigado comigo. por ter aparecido aqui, tá? Valeu, meu irmão. Eu que agradeço. Valeu, bro. Obrigadão, Um gente. abração. Valeu, abraço. Vamos lá. Turma, eu não sei nem se a gente tem tempo pra mais uma, hein? Vocês estão a fim de fazer mais uma ou não? eu tô com bastante tempo. Até porque isso aqui tá parecendo um plano perfeito, só que imperfeito, né? Sem a gola alta, sem a grua da câmera, a musiquinha e tal. Tá muito bom. Aqui não é um plano perfeito. Aqui tá tipo um grande plano, né? Um grande Tipo um plano. grande plano. Não é o plano perfeito, mas é um grande plano. É um Não plano tem um requinte. imenso. Não tem um requinte. Vamos fazer mais um então? Gente, Ó. quem quer participar? Escreve nos comentários aqui, porque tem um monte de gente pedindo para participar e eu nunca sei quem escolher, porque, cara, tem Eu tenho infinitas uma pessoas. dica, sabe como é que faz pra você escolher? Você pede para ele fazer a pergunta. Aí pela pergunta você vê se o papo vai ser bom. Eu sempre faço isso. Então as perguntas muito aleatórias. Você fala, não. Agora, quando a pergunta é boa, aí é o cara, eu vou convidar essa pessoa. Faz uma pergunta aí, galera, no chat. Vamos Não ver a manda eu, pergunta. não. Manda uma Pergunta pergunta maneira. boa. Essa é que uma aí a boa. gente- E a fofoca que eu ia falar, cara? Conta. É que você tava falando, enquanto as pessoas me perguntam, que você falou assim, cara, vou contar como o primo rico ficou rico mesmo. Aí eu pensei, puta, ele vai me entregar. E é o seguinte, tem uma tática, gente. A tática, pra você ficar rico mesmo, é você fazer o que eu fiz quando a gente foi almoçar. Porque quando a gente foi almoçar, eu, Érico, Ladeira, o Gradinho, Peine, eu precisei sair antes do almoço. E aí eu precisei sair antes do almoço. Aí eu falei, Perini, acerta pra mim aí, por favor. Depois eu te pago. E aí eu saí. E aí de almoço em almoço, você vai ficando cada vez mais próximo do seu patrimônio perfeito.
Aí você mete um sorrisão assim, ó, Mentex. Aí ninguém resiste. Essa é a tática, entendeu? Aumente Thiago, os tu sabe, aportes, tática você do sabe da Primo história que o Rico. Perini me cobrou R$ 100, Thiago? Ah, Mentira. Sério? Cara, foi sério? muito bom. A gente foi gravar os anúncios, né? Aí tinha aquele anúncio dos R$ 500, dá 50, volta 500, lembra? Ah, Aí eu não tinha, né, os R$ 100, eu tinha 400 para dar 500, né? Aí o Perini, tu tem R$ 100 aí? Aí o Perini, tem, cara, de boa, tá. Cara, Me quem deu anda 100 com reais. R$ 100 na carteira? Bruno Perini, É. entendeu? Aí a gente foi lá e gravou os anúncios, né? Só que depois de gravar o anúncio, cara, eu botei o dinheiro no bolso, tá? A gente foi almoçar e ficamos batendo papo, e almoço, e vai e vem. Aí na hora que eu tô indo, o Perini despediu, falou, Leandro, mas não é pra nada não. Devolve meus R$ 100 aí, que eu acho que esqueci. mentira, mano. Sério, cara. Eu É, falei, esqueci os R$ 100 do Perini. Eu fiquei com uma vergonha do caramba. Eu, meu irmão, eu juro que foi eu errando, te deu cano nos R$ 100, não. Falei, eu fiquei imaginando a cabeça dele. Desde o almoço ele deve ter pensado, esse ladeira, filho da puta, Ô, pegou meus cara, R$ 100. eu preciso pagar o meu almoço então do Perim daquele dia, então, porque ele deve estar sentido, então. Agora que você me Tá lembrou, eu lá. vou mandar mensagem pra ele, cara. Bom, ó, vamos lá, eu vou Muito chamar alguém engraçado. aqui. Temos muitas perguntas aqui, ó. Vê se tem alguma que chama atenção, ó. Como criar vários briefings para marcas do mesmo nicho? Já faço mentorias financeiras, como escalar esse modelo? Como transformar o dinheiro em liberdade não em prisão? Como faço para dar uma escalada na empresa de refrigeração? Como escalar os serviços de marketing imobiliário? Cara, sei lá, é muita pergunta, cara. Eu tenho um estúdio com colaboradores que querem escalar no digital, mas eu preciso sair do operacional. Bicho, não sei. A gente vai ter que arriscar aqui. Só arrisca. Eu só Ó, posso o avisar um Norton negócio quer aqui, ó. participar. O Norton vai ser bom aqui, ó. O Norton pediu para participar. Só tirar uma dúvida aqui do pessoal que eu Ah, vi aqui. O cara tá. perguntou: os R$ 500 é só para os primeiros? Não. É para todo mundo. 100% de vocês que comprarem o desconto antecipado ganham R$ 500 de desconto. Não é só para primeiro. Comprou agora, você ganha garantido os R$ 500. É isso. que Ó, desconto. O Norton tá querendo participar. Cara, ele é um amigo meu do digital, ele é muito forte. Eu vou chamar ele aqui então, tá? Bora. Vamos lá. O Copify falou desse jeito, vai ser. Eu vi seu conteúdo lá em Copify. Eu ri muito. Fala, mestres! Hey, E aí, man! E aí? Bom demais? Pô, demais, e vocês? cara, Norton, eu tô sem palavras. É que Faz você não viu ele muito sem tempo, camiseta, tocando trombone em cima do negócio e faz, andando de skate. não, total. E faz muito tempo que eu tinha curiosidade de saber quem era o cara que tinha criado aquele antivírus, brother. Finalmente. Não, isso vem de família. Isso vem do avô, do pai, foi passando assim. Ai, meu Deus. Ô, galera, deixa eu fazer a introdução aqui. O Norton, pô, é um cara que eu conheço há bastante tempo já. Ele ficou muito famoso. Ele já era famoso antes, mas ele era personal trainer, né? E ele treinou muitas pessoas famosas, né? Me fala umas pessoas que você treinou aí, Norton. Ah, eu treinei no meio do futebol, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, cheguei a fazer treinamento com o Cristiano Ronaldo lá na Itália, Douglas Costa, uma galera aí grande aí. E Aí assim, depois, isso é pouco, né? O Norton treinou muito, muito mais gente do que isso. Só é, que aí depois da pandemia, aquela coisa todo mundo em casa, ele começou a fazer treinos em casa. E aí, cara, estourou. As lives dele estouraram. Ele fez, acho que uma plataforma, se eu não me engano. Ganhou muita grana. É um cara no digital com já experiência. Então eu tô curioso, na verdade, para saber por que o Norton pediu para participar. E já que eu tô com vocês dois aqui, me sinto seguro para a gente poder dar uma mentoria à altura. Então, Norton, tá com você aí, cara. na verdade, assim, é um prazer estar falando com vocês aí, que são, pô, três referências aí, três monstros aí do digital, enfim. A minha vida mudou no mercado digital na pandemia, né? Que foi o grande boom. Hoje eu tenho um aplicativo de treino chama ETN. A galera treina em casa. Tem vários tipos de treino, né? Mas o forte são os treinos ao vivo, né? Ali junto com a interação com a galera. Mas o que acontece? Pô, eu já estou há 5 anos, então, nesse mercado vivo, né? Assim, a minha maior renda é disso. Mas o mercado digital
mudou, né, do que era em 2020, 2021, 22, 23. Então ele tem cada vez mais a estratégia que a gente usava há 6 meses atrás, parece que ela não funciona mais hoje. E eu estou tentando explorar outras ferramentas, como um YouTube, como um TikTok, até porque os públicos eles são diferentes, né? Às vezes eu vejo que o público de um YouTube ele é mais qualificado do que um público do Instagram, porque a pessoa já está ali para ver vídeo realmente. Então, eu tô tendo uma dificuldade assim, parece que eu tenho que cavar cada vez mais, fazer um esforço cada vez maior para o resultado não ser como era um tempo atrás. Eu tô certo, tô errado, tô fazendo errado e enfim, aí eu queria meio que uma luz de vocês em relação a isso, sabe? Ó, eu prometo que dessa vez eu não vou ser o primeiro. Posso começar? Manda Pode. Se ver. vocês sentem isso também em relação aos negócios de vocês, enfim. Ó, vou falar do meu especificamente, tá? Ano Uhum. contra ano, e olha só, vai ficando mais difícil você crescer quando você é muito grande. Então você está começando, faz 500 mil, para você ir para 1,5 milhão, você triplica, e é fácil. Você está com 1,5 milhão, você chegar em 10, não tô falando que é fácil, tá? Mas eu nem senti, foi muito rápido, tanto agora comigo quanto da Kátia. Pra você ter uma ideia como é que eu cresci com a Kátia, tá? Foi 300 mil, 1 milhão, 4 milhões, 16 milhões, 22 milhões. Foi rápido e foi indo. Quando chegou nos 22 milhões, para mim, com a Kátia ali, aí foi difícil. Então, até os 10 milhões por ano, eu estou falando faturamento anual, tá? Até os 10 milhões por ano, eu ia crescendo numa velocidade assustadora e depois, quando você fica muito grande, é difícil crescer. Mas no meu ano específico, agora, no meu projeto digital, ano contra ano, até o momento, semana passada que eu vi, a gente tinha crescido 38% de faturamento. Isso nos produtos digitais, sem contar a mentoria. Se eu botar a mentoria, foi mais, deve ter chegado em 70% de crescimento, tá? Então, eu continuei crescendo. Quando eu vejo alguém com um discurso parecido com o seu, eu não sei se é o seu caso, tá? Mas na maioria das vezes, eu pergunto pro cara: será que você não foi ao longo do tempo parando de fazer as coisas que você fazia, às vezes inclusive tentando inovar demais? Vou pra cá, e aí vou olhar. Cara, quando dava tudo certo, você fazia o quê? Por exemplo, vou contar um caso real meu, tá? Eu fazia live todo dia. Todo santo dia eu fazia live. E aí começou a dar muito certo, eu fiquei dando muito mais Pô, você podia palestras, fui lançar um fazendo curso, hein, meu? Live hum, todo santo dia. todo Pô, ia dia, ser bom meio-dia. demais, cara. Eu fiz E, por cara, um ano isso. aí parou de fazer, né? Quando você para Continua de sendo, mas não. fazer, Hoje eu tenho uma equipe que também faz as lives. não, tudo bem. Agora, olha só, quando eu parei de fazer, eu não senti minhas vendas caindo. Porque tem um negócio, o resultado financeiro que você está vivendo no seu negócio hoje, ele tem um delay. Ele é reflexo das coisas que você fazia uns 3, 4, 6 meses atrás. Então, eu não senti quando eu parei de fazer as lives, minhas vendas caindo, estava tudo normal. Mas, de repente, começou a cair. Aí o digital tá ruim, é o Lula, é o não sei o quê. Aí eu vou revisitar, tá, o que eu estou fazendo agora no meu dia a dia, quais são as minhas ações, e tinham mudado muito. Eu vou te falar quais são as minhas quando caíram, e eu voltei a fazer e voltou a melhorar. Eram duas. Rotina semanal de criação de anúncios para o meu perpétuo e as lives diárias. Voltei a fazer, voltou a melhorar. Então a primeira coisa que eu pergunto é: será que o resultado caiu porque o digital está mais fácil, está mais difícil? Ou será que o resultado caiu porque você parou de fazer as coisas que você fazia que dava certo? Às vezes até trabalhando mais, porque tem gente que às vezes trabalha mais, mas deixou ao longo do tempo de fazer as coisas que fazia que dava certo. Porque eu não vejo que esse movimento que você está falando de estar mais difícil, apesar de ter gente que gosta de levantar essa bandeira, como uma realidade do mercado. Inclusive, coincidências do destino, perguntei hoje para o Frazão, que é um dos diretores lá da Hotmart. Diretor não, CEO. Eu acho que Eu ele não falo é o CEO, isso porque não. senão ele vai te xingar igual o Gradinho me xingou, entendeu? Eu não sei se ele é CEO, não. Eu acho que a CEO é a É- Natão. não, a Natão é CEO Latam. O Ele é CEO é o CEO. JP, velho. Não, não. É que o JP é CEO mundial. Então tem o
CEO mundial, tem CEO Latam e ele é o CEO Brasil, né? Eu não sabia que você era formado em CEOs da Hotmart, não, mas muito obrigado pelo... Eu já chamei ele de gerente de projeto, ele não curtiu muito, não. Ah, então tá, conversei com o Frazão, e aí o Frazão falou o seguinte, eu tava pedindo alguns dados da Hotmart, ele falou assim, cara, a gente teve o dia que mais faturou na história da Hotmart global, agora, muito recentemente. Então esse papo de Só um não pause, se só. ver... Desculpa te cortar, cara, só. Tem um cara que falou nos comentários que o Perini mudou. Aí as pessoas não sabem ainda da cirurgia que o Perini fez, né? Tô eu, o Érico, o Ladeira e o Perini aqui batendo um papo sobre marketing digital. O Perini mudou um pouco, tá, gente? Então é isso daí diferente. mesmo, tá? Parou de pentear o cabelo. Harmonização. Os caras estão achando que o Norton é o Perini, pô. Vou fazer o Bitcoin aqui com vocês. Ó, Desculpa, cara. aí o que acontece? Então esse papo de agora ninguém mais compra o curso online, tá? Nunca se vendeu tanto curso online na história do Brasil quanto em 2025. Nunca se vendeu tanto e-book na história do Brasil quanto 2020, quanto agora em 2025. E eu vejo isso pelo resultado da minha mentoria, que eu acabei de sair de um evento de mentoria, que eu entrego os mentorados. E o crescimento da maioria deles foi grande, maior do que a gente imaginava de meta. A gente tem as metas para ele por ano, né? Então eu fico preocupado se não é uma coisa sua de mercado. Olhando pelos dados da realidade, da Hotmart, das minhas mentorias, eu não sei como é que tá a do Érico, ele pode dizer mais. Mas eu vejo crescimento, tá? Então, revisita o que você fazia. E como é que eu faço na minha vida, meu ano? Normalmente eu tenho objetivos de replicar o que eu estou fazendo para dar certo, e na nossa empresa aqui a gente chama de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. E de vez em quando eu inovo em alguma coisa para tentar acertar uma veia maior. E aí eu sempre consigo crescer e às vezes eu consigo uma tacada exponencial. Cara, eu tô vendo a vantagem de falar depois, porque enquanto o Ladeira fala, eu já vou pensando, já vou melhorando. É o seguinte, vou fazer igual o Primo Rico. Vão ser 3 M's. O cara começou a acertar até os M's. Tiagão, quer ir primeiro? Ou quer que eu vá primeiro? Deixa eu ir primeiro aqui dessa vez, então. Vai lá. Norton, assim, eu tenho uma vantagem uma coisa que eu não falei, né? Que o Norton é um cara que eu admiro muito, assim, como amigo também, tá? Então, só para não parecer que é uma coisa fria aqui, eu gosto muito do Norton, é um amigo e tal. Gosto muito. Mas uma reflexão que talvez a gente nunca teve junto, Norton, é o seguinte. O ano era... Olha, eu meio Érico Rocha agora. O ano era 2017. 2017 ou 2018. Eu devia ter, na minha conta, uns 15. Devia ter uns 15 já. Era uma época onde, nossa, eu nunca imaginei que eu chegaria nisso. Então, para mim, naquela época, era muita coisa. Era muita coisa. E aí, eu tava com o Joel. E o Joel chegou para mim e falou assim, mano, quanto você pagaria pra você entrar no Shape? Quanto você pagaria, Thiago? Aí eu lembro que eu olhei, pensei, eu olhei para ele e falei assim, ó, tudo que eu tenho. Ele falou, tudo? Eu falei, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Aí ele falou, mas como assim? Por quê, cara? Eu falei, cara, porque para mim fazer dinheiro é fácil, no bom sentido, né? É trabalhoso, mas eu sei fazer, então eu sei fazer dinheiro, eu sei fazer tudo isso. Mas o Shape, cara, eu nunca cheguei. Então eu pagaria tudo que eu tenho. Ele falou, caraca, animal. Beleza. Quando eu penso nisso, eu lembro de uma outra coisa. O que é essa outra coisa? A minha esposa, a Maíra, ela tinha um treinamento, na verdade era um programa chamado Seca Você Personalité. Que ao invés de ser um curso digital, era uma experiência personalité. Então a pessoa pagava 300 mil. E nesses 300 mil, se eu não me engano, eram 2 meses, eu não lembro se era 1 ou 2 meses, onde tinha uma experiência onde ela colocava um chefe na casa do cliente, tinha acompanhamento psicológico, tinha treinamento, tinha personal, tinha toda uma experiência e acompanhamento para que essa pessoa, em 1 mês a 2 meses, ela perdesse, cara, assim, peso que ela nunca perdeu antes. E depois reprogramasse o jeito que ela se alimentava e vivia e treinava, etc. Só que aí você pensa, pô, é mais caro ter menos gente. Não, tinha fila de espera e não dava para atender. E hoje a gente não faz mais isso. E a Maíra, ela não daria conta dessa demanda.
É muita gente. Então, quando eu olho para isso e conheço um pouco do seu negócio, o que eu tenho, às vezes, a impressão? A impressão que é o seguinte, que você está vendendo para o cliente errado. Ou você está vendendo o produto errado para o cliente certo. Porque tem muita gente que está disposta, que tem bolsos profundos para pagar muito mais por uma transformação. Mas está faltando o empacotamento certo para que essa pessoa possa tirar o dinheiro do bolso e entregue para você. E ela vai fazer isso feliz. Porque os depoimentos das pessoas que pagaram esse valor foram preços altíssimos. E depoimentos incríveis, ou seja, extremamente satisfeitas. Porque imagina alguém que tem, sei lá, 100 milhões, a pessoa paga 300 mil, para ela isso daqui é muito pouco. Isso daqui vai ser 0,3% do patrimônio dela. Isso daqui são 7 dias úteis de rentabilidade de uma carteira de investimentos. De 5 a 7 dias úteis. Ou seja, é meio pouco para a pessoa. Só que na escala é muito para quem vende. Então eu vejo que você foi se esforçando para fazer cada vez melhor e ganhar cada vez mais escala no que você estava fazendo. Só que todo o ciclo de inovação de mercado, ele passa para um momento onde as coisas evoluem. Chega uma hora que precisa mudar alguma coisa para poder continuar um crescimento. E o que é essa coisa? Essa coisa, para mim, são duas, no seu caso. Uma é produção de conteúdo, porque você é um cara que ficou refém do Instagram por muitos anos. E acho que essa virada para o YouTube ela é importante. Teve um cara que a gente atendeu no Plano Perfeito, que é o Lucas Scodeler, que fala de relacionamentos. Ele foi viral, todo mundo conhece ele e etc. Mas ele olha hoje para vender e fala, poxa, eu não tenho a minha própria propriedade, porque ele foi no podcast de todo mundo e não fez o dele. Então, no momento que ele estava na hype, ele não construiu uma audiência orgânica e proprietária. E você no Instagram, você bombou. Mas, cara, cadê aquela sua audiência orgânica que continua entregando no YouTube em conteúdos de cauda longa? Faltou. Claro que você está construindo agora, mas uma coisa é estar construindo agora, outra coisa é você ter como eu, que são 9 anos de 2 a 3 vídeos por semana sendo postados, sem falhar. Cara, hoje tem milhões de visualizações, milhões e milhões que são feitas automaticamente. E aí eu só mudo os links para os próximos lançamentos ou produtos que eu quero vender. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é o modelo de vendas. O modelo de vendas e o modelo de negócio, o seu acho que precisa ser aprimorado. Ao invés de você pegar e vender o que você está vendendo hoje, eu penso que você deveria agregar mais valor à sua oferta para vender, para não deixar de fazer o que você faz, mas criar um outro plano com um ticket muito mais alto e depois criar um time, um exército do modelo de vendas que você possa entregar esse high ticket de 50, 60, 80, 100 mil, 200 mil, enfim. Porque se você junta essas duas coisas, para mim, você traria muito mais resultado, mas é pensar diferente. Então, talvez você não acerte de primeira. Agora, sobre marketing digital está mais difícil? Eu acho que está mais difícil para quem continua fazendo os mesmos lançamentos. No Grupo Primo, a gente vem faturando todos os anos cada vez mais, sem exceção. Ademais de todas as coisas que aconteceram. Mas é claro que o modelo convencional que sempre funcionou, ele funciona cada vez menos. Então, a gente precisa de algumas inovações e algumas mudanças no modelo. Então, eu pensaria nisso, Norton, porque você tem gente que está te pagando, às vezes, R$100 e que estaria disposta a te pagar 300 por alguma coisa. Às vezes, você só não está oferecendo para elas isso. Porque tem 3 dinheiros, né? Tem o dinheiro que você ganha, tem o dinheiro que você gasta e o dinheiro que está na mesa. O dinheiro que está na mesa é o dinheiro que não está indo para o seu bolso, é o dinheiro que está indo para o bolso de alguém que está vendendo, e esse é o dinheiro que enriquece. Esse dinheiro aqui, ele é o padrão. Esse dinheiro que está na mesa é o que você deveria pensar. E não em simplesmente otimizar o que você está fazendo. É focar no dinheiro que está na mesa, que pode mudar o seu jogo. É o que eu pensaria, tá? Então é aumentar a esteira de produtos, mais ou menos assim, no sentido se eu quiser pegar um outro público do high ticket. Você pode chamar assim, como aumentar a esteira de produtos, ou você pode chamar de adicionar um novo modelo de vendas de um novo produto, ou seja, é quase que um novo negócio dentro do seu segmento, né? Eu penso nisso. Mas faz algum sentido, Norton, um pouco das reflexões que eu fiz? Não, até o que você falou de rede social, hoje, se eu falasse do que eu me arrependo nisso, é ter começado o YouTube só agora. Né? Então, realmente, eu sempre fiquei, a minha base de venda sempre foi o Instagram. É isso aí. Muito bom. Você faz anúncios pagos, só para eu saber? Faço. No Instagram. No Instagram, sim.
Tá? Vamos lá. Eu ia falar algumas coisas um pouco mais estratégicas, mas eu acho que o Thiago, eles cobriram muito isso. Então vamos entrar um pouquinho mais no tático. E eu não sei até que ponto você mexe no seu negócio hoje. Parece que você já está mais... Saiu do operacional. Tô chutando, tá? Mas pensando que a escala, a gente resume a escala, a gente simplifica a escala entre 3 fatores. Um foi coberto pelo Thiago, que é produto, criação de novos produtos, ou portfólio. Eu gosto de falar de portfólio mais do que esteira, porque esteira reflete, eu acho que o Ladeira também, esteira reflete sequência. A gente acha que o cara compra o mais barato antes de comprar o mais caro, mas não é bem assim. Tem gente que compra o MacBook antes de comprar o AirPod, né? Então, essa parte de produto foi bem coberta e ficou a parte de audiência e de conversão. Então, o que cai? Se não está tão bom quanto era antes, ou caiu, e você não mexeu nos produtos tanto assim, ou caiu audiência, ou caiu conversão. Qual delas caiu? Audiência. Audiência. Então, você acha que a sua conversão está relativamente estável? Não. Aí eu acho que, consequentemente, a conversão também... Não. Em valores absolutos, sim. Se eu tenho 100 pessoas, mas em valores percentuais, não necessariamente. Taxa de conversão. Taxa de conversão, perdão. O que caiu? O número de pessoas que conhecem você, ou que são impactadas pelo seu conteúdo, ou a taxa de pessoas desses que entram e viram? Essa é uma pergunta estrategicamente muito importante. Sim. Então vai pela conversão aí. Então, você acha que o número de pessoas que você impacta é o mesmo? Não, deu uma diminuída, porque eu acho que também até a entrega Não, então vamos lá. Se você chutasse assim, mais ou menos, quantos por cento diminuiu em audiência? uns 30% a 40%. Show. Isso é conta de padaria. A conversão, a taxa de conversão, a porcentagem dos alunos que são impactados, que se tornam clientes, ela diminuiu também? Também. Quantos por cento? Também por aí. 30% a 40%. Então você tem um problema nessas duas coisas, né? E aí, a sua proposta inicial, você fala, quando você teve a sua proposta inicial, eu não sei se eu entro no TikTok, eu não sei se eu entro... Tá, esse TikTok, essa parada, vai resolver o problema de conversão ou de audiência? Eu acho que dos dois. Não. Não? Não ao mesmo tempo. A taxa de conversão, ela reflete o seu método de venda. Ela é diretamente proporcional ao seu método de venda. É mais proporcional. Faz sentido? Não. Sim. O número de pessoas convertidas, se aumentar um, aumenta os dois. Mas a taxa de conversão é o seu método de venda. Então ela resolve um problema de audiência. Essa dica do Thiago, ela é um candidato para resolver um problema de audiência e um problema de produto. Porque o Thiago é um cara muito... que eu comecei a descobrir, que eu vi os vídeos dele no YouTube, e eu julgava, tá, Thiago? Tipo assim... você é desses tipinhos, então, aí. Eu julgava, cara. Esse cara é um cara mais superficial, assim, eu não julgava assim tudo, mas assim, eu não te conhecia. Cara, quando eu comecei a trabalhar direito com o Thiago, é um cara que não dá um ponto sem nó, mas ele dá 2 pontos, ele mata 2 coelhos, cara. É um dos poucos caras que matam 2 coelhos. Por exemplo, uma coisa que eu não sei se ficou muito clara, o Thiago vai lá, ele falou pra você devia criar um produto de alto ticket. Aí, só que o Thiago, e isso vai te dar a receita, 300 mil, 100 mil, mas pro Thiago, não dá só receita não, o bicho é esperto, velho, nasceu ontem, acidente lindo, maravilhoso, cara, ele vai lá e cria um vlog, uma espécie de vlog, cria um programa dele, por exemplo, investindo nosso dinheiro, não sei se você viu lá, 24 horas, passando o dia na casa das pessoas, investindo nosso dinheiro. E esse vlog gera o quê? Audiência. Então, bicho, no seu caso, se você criasse para os famosos e criasse um vlog com os famosos, o que você ia? Você criar um programa interessante, vamos supor que você emagreça um cara hypado. Você pode cobrar e ainda por cima, você ainda tem um canal que vai ter visualização
pro resto da vida. Enquanto o YouTube existir. Então o Thiago, ele mata dois coelhos, cara. Ele cria um produto de alto ticket, em teoria, e depois ainda cria um canal interessante de se assistir. O plano perfeito foi isso. Olha só, quantas visualizações? 300 mil, 100 mil, acho que ao todo cerca de 1 milhão, somando todos. Ele criou audiência, criou consciência então ele ganha na audiência, ganha na notoriedade e ainda vai vender muita black com aquele programa. Matou quantos coelhos? 2 coelhos ao mesmo tempo. Então, essa parada do Thiago vai resolver esse problema. Mais produto, mais audiência. Mas não vai resolver o problema de conversão, cara. O problema de conversão vai resolver quando você começar a levar mais a sério o seu perpétuo e se você estiver fazendo o seu lançamento. Eu vou te dar um exemplo aqui com o nosso amigo Leandro Ladeira, tá? O Leandro Ladeira estava na loucura no ano passado. Ladeira, se eu estiver mentindo, exagerando, você me para, porque eu sou marqueteiro, então eu tenho... Galera, às vezes eu faço... Mas chegou uma época que o Ladeira, toda vez que ele quer conversar comigo, ele me chama para surfar. Basicamente. Então, a gente só consegue se encontrar. Aí, numa dessas, eu chego e... A primeira pergunta é, como é que tá indo seus perpétuos? E a pergunta dele é, como é que tá indo seus lançamentos? E naquele momento, o perpétuo do Ladeira não estava indo tão bem. Enfim. Érico, o perpétuo deu uma caída. Não sei se foi muito, se foi, mas tinha dado uma caída. Bom, aí conversamos sobre isso e tal. Não tinha uma solução mágica, porque eu não sou especialista em perpétuo. Quem é o rei do perpétuo é o Ladeira. E a gente conversou, mudamos de assunto e foi. Passou um tempo. A gente foi... Passou uns 2, 3 meses. Eu não sei ao certo, tá? E aí... Esse ladeiresco encontra com ladeira. E você sabe quando você encontra com alguém e no semblante dele você sabe se o negócio tá indo bem ou tá indo mal? Ô, Thiago, quando a pessoa vai chegar aqui para fazer pergunta, dá para ver no semblante se ele tá indo bem ou se tá indo mal. Eu aprendi a com ler isso, certeza. porque atendi muita gente. O Então, maxilar, assim, né? Então... o maxilar. E eu ficava tentando adivinhar, então toda vez que eu entrava numa live, eu escrevia, essa aí tá indo bem, essa aí tá indo mal, essa aí, entendeu? E eu julgava. Nesse dia, Ladeirinha, tava feliz, tava fantástico. Assim, eu sentia uma energia positiva no Ladeira. E aí eu falei, pô, o Ladeira deve estar indo bem. E aí eu cheguei pro Ladeira e falei assim, e aí, Ladeira, como é que tá o perpétuo? Ele falou assim, Érico, não sei, não foi com essas exatas palavras, assim, Érico, deu uma subida. Aí eu falei, é sério? Só que eu fiquei curioso, né? Porque a gente divide, não é marketing. Cara, o que você fez? Como é que... Ele falou, nossa, agora tá vendendo pra caramba. E aí ele virou pra mim e falou assim, velho, resumindo a ópera, ele falou assim, voltei a gravar criativo. Tinha me distanciado por N motivos e N distrações. Voltei a gravar criativo, criei o que ele falou agora pra você, que eu não sei se aterrissou ou não, criei uma rotina e, cara, botei os criativos no ar e bombou. Quando ele fala bombou, não é um aumento necessariamente de audiência. Pode ter tido, tá, Ladeira? Mas é um negócio. Ele pegou o básico e fez bem feito. Então, na vida nossa de empreendedor, e você já está numa vida de um patamar mais alto, a gente tem muito projeto, muita tentativa. Isso distrai a gente da gente fazer o básico bem feito. Quando eu trabalhava nos meus tempos de banco de investimento, aí, Thiago, amigo, também tive um pezinho lá. O meu chefe, ele falava o seguinte o tempo inteiro: if in trouble, double. Então, como é que em outras palavras se está em apuros, dobre. E tem muita gente que usa isso para quando a ação cai, né? A ação caiu, dobra, ação caiu, dobra, ação caiu, dobra. Mas não é para ação, não. Ele usava num contexto do seguinte: quando você está em apuros, você dobra. Então, em outras palavras, pega aquele básico que funcionou e dá uma recalchutada do capeta nesse negócio. Dobra a quantidade de criativos. O Ladeirinha falou assim pro nosso convidado anterior, triplica. Você viu que ele usou a palavra triplica. Cara, e depois me mandou essa dica do convidado anterior foi muito boa pro Norton, sobre aumento de volume de anúncios. Posso contar uma coisa desse dia, Érico? Desculpa, Thiago, te interrompi, né? Não, Mas só é quis porque adicionar isso. é legal, cara.
Eu lembro exatamente esse dia aí, né? E eu lembro que eu fiz uma pancada de criativo. E o Érico foi falando aí, e eu lembrei qual foi o criativo que deu. Porque às vezes, assim, eu falo essa frase assim, vai parecer exagero, mas eu realmente acredito que é verdade. Você tá a um criativo de explodir o seu negócio. Ou você tá a um funil de explodir o seu negócio. Tava até almoçando com a... Eu tô aqui em Maceió, né? Almocei com a Hanna hoje, ó, Érico. Ela vai ajudar a fazer Eita, os vou criativos aí. encontrar com ela segunda. Você conhece a Hannah, Cara, Thiago? Escreve Não. esse nome. Depois, Hannah. Hannah depois Franklin, ela é muito massa, cara. Uma pessoa muito gente boa. ela Escuta e o quanto que ela marido tá Ah, eu acho que dela. ela faturando. foi no escritório algum dia desse gravar um podcast, se eu não me engano. Escreve o nome. Você vai Meu conhecer. irmão, eu falei pra ela, Hannah, e aí, como é que tá ela? Cara, tava. Nem sei se agora já era, né? Mas vai fazer bem pra ela o que eu vou falar. E ela falou, cara, tava difícil, eu tava com muito produto e os meus produtos estavam tudo confuso e eu acertei um funil e agora tá indo um pouco melhor e eu não acredito em um pouco melhor, né? Fiz a mesma pergunta que eu fiz pro cara. Tá um pouco melhor quanto? Ela falou, eu tô batendo 70 mil por dia. 70 mil por dia tá bom. 70 mil por dia. E aí, cara, foi um funil. Naquele caso específico, foi um criativo. Eu lembro até hoje qual foi o criativo. Eu lembro que na época a inflação estava crescendo muito. A gente agora se estabilizou um pouco, não está crescendo. Mas na época estava crescendo muito, muito, muito. Eu fui no mercado e gravei o criativo no mercado mostrando o preço das coisas. O preço do azeite, o preço do tomate. E aí eu ia no caixa, ia passando o preço e ia fazendo aquele barulho. Pi, pi. E aí eu falei a seguinte frase: está comendo o seu poder de consumo e você só tem três opções. A opção número um é diminuir a quantidade de coisa que você consome, é diminuir o seu padrão de vida. Só que isso é ruim, porque provavelmente seu padrão de vida já é baixo. A coisa número dois é se endividar. E parece esquisito, mas um monte de gente escolhe a opção número dois. Muitas pessoas estão endividadas. E a opção número três, que é que menos as pessoas pensam, é ganhar mais. Arrumar um jeito de aumentar a sua fonte de renda. E eu ensino a ganhar mais através da internet com o mercado digital. Se você quiser aprender, clique aqui. Esse criativo vendeu muito. Por muito tempo. Hoje ele não vende mais, tá? Inclusive, eu nunca conto os meus criativos que estão vendendo hoje. Deixa... Agora, os que já venderam, eu conto. Mas na época, foi esse aí. E aí, uma hora você acerta uma vez. Mas se você está tentando pouco, aí fica mais difícil você acertar. E às vezes, quando. Aí tem outro problema, tá? Que você vai viver. E eu não contei para o nosso amigo Adriel, mas vou contar para você. Nesse processo, no início, quando você vai começar a escalar, às vezes a sua margem até cai. Porque você ainda não acertou qual é o que vai acertar. Então você tem que passar um pouco pela fase da arrebentação. Aí uma hora você encontra qual é esse criativo, pausa todos os outros que não deram certo e escala só ele. Só que tem que ser constante, é uma rotina. É quase que a gente chama de rituais de perpétuo na nossa empresa. Sim. Eu tô até aqui para gravar uns criativos. Tô com uma lista. Mas, Adriel, Norton. Norton, o Adriel era o outro. A sacar, você já olhou para uma pessoa? Eu faço isso. Eu julgo as pessoas, tá? Eu julgo o Thiago Nigro, julgo o Leandro Ladeira. Eu só não falo tudo que eu penso, né? Tipo, acho que tá acima do peso, abaixo do peso. Porra, o Bruno Perini tá malhando. Eu fui até fazer um jiu-jitsu lá com ele para ver se eu ficava fortinho igual ele, entendeu? Mas eu julgo. Eu não sei se você consegue julgar. Eu olho para a pessoa e eu falo, eu sei os rituais dela. Então, eu tô olhando para você, pelo pouco que eu tô olhando, eu falo, cara, esse cara deve ter um ritual de fitness. Claro que você é fitness, mas, pô, você parece que é, entendeu? Tipo, não é o Ladeira que é surfista, mas Tá com o cabelo parece. seco. Não, falou o Medina. Eu vou botar um vídeo dele surfando para vocês no meu Instagram hoje. Do Medina aí, vou mostrar. Mas assim, você olha para a pessoa, eu acho que você já deve ter desenvolvido. Eu sei os rituais dela. Tô sabendo se ela tá exagerando no açúcar, tô sabendo se ela com frequente. Então, quando eu olho para as coisas, eu sei os rituais das pessoas. Em lançamentos, em perpétuo, a gente sabe ritual. Então a palavra é
A chave disso é ritual. Parece simples, mas é difícil quando a gente é empresário grande. Uhum. É ritual. E às vezes vai ser o seu ou da sua equipe. Mas é ritual. Começa com R. Então, eu sei que você vai gravar, né? Mas isso é eu ia ficar feliz, falar assim, cara, agora eu tenho um ritual que o Thiago Negro, ele não é rico à toa, não, cara. Eu tô ligado. Sabe o que foi o mais legal de fazer uma Black com esses caras? Foi entender como é que eles funcionam. Assim, certo, tipo, fazer o dinheiro, a gente vai fazer um dinheiro e tal, mas o que fica é um aprendizado. Para um bom empreendedor, meia palavra basta. Eu fiquei olhando os rituais dele. Por exemplo, Thiago Negro tem um ritual que ele prefere esse ritual do que estar na cama com sua esposa. E quem me disse isso foi a esposa. Encontro Maíra lá no grupo Primo e ela fala que Thiago Negro estava na cama com ela e falou assim algumas coisas nas linhas de amor. Nossa, daqui a pouco eu vou fazer meu ritual com Gradim e com Fernando, que é um encontro que eles têm toda segunda-feira para definir estratégia. Pô, isso daí deu mó B.O. em casa. Não traz à tona essa história de novo, não. Cara, e ele falou que é a coisa mais feliz que ele faz na semana. Ela falou assim, o quê? E eu? E deu um DR, uma discussão no relacionamento. Eu comecei a ver os rituais deles. Eu vi ritual de Thiago Negro. Eu não tenho o ritual que ele tem. Olha que louco. Eu falei, cara, vou ter esse ritual. A sacada é o ritual. Pensa num cara igual eu, que tá desde 2013 lançando o mesmo produto. E crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Não é fácil, tá? E o que eu tenho que eu acho que algumas pessoas não têm? Olha como é que é minha voz, cara. Eu olho o plano perfeito, eu vejo o Thiago Nico falando claramente, pra fora. Bruno Perini, cara, Ladeira, não sei se você vê isso, parece que o cara é um teleprompter, parece que cada palavra faz sentido, não tem um erro de concordância, é tudo claro, é alto, bom tom, ele não se confunde. E eu lá me confundindo, falando pra dentro. Cara, não é carisma. Eu tenho os meus rituais. E eu fui um pouco mais consistente que o mercado, de formas gerais, sem querer comparar singularmente. E se você pegar um cara que é consistente no seu treinamento, você vai ter. Então, é os rituais. É voltar e fazer o básico bem feito. É duplicar aquilo que funcionava. E, de tempos em tempos, criar novas estratégias, como essa que o Thiago está falando. Bom, cara, foi muita coisa. Norton, de tudo que você ouviu aqui, o que faz sentido para você? Tudo. Tudo, não. Pegar um pouco de cada, do que vocês falaram aí. Assim, e realmente, porque assim, às vezes a sensação que eu tenho é que você tá nadando contra a maré, né? Cada vez mais. Mas eu sei que, pô, o que me trouxe até aqui foi a consistência. Pô, eu fiz live durante um ano seguido sem faltar nenhum dia de graça, né? Até eu lançar um produto. Então, pô, eu faço live desde 2020, é cansativo, mas foi essa consistência. Então, em relação assim, pô, traçar uma estratégia e vamos ser disciplinados em cima dessa estratégia, eu consigo. Eu consigo. O que eu tô achando é essa estratégia, porque assim, na hora que eu achar, pô, eu sou muito disciplinado, assim, querendo falar um pouco de mim nesse sentido, sabe? O Thiago, pô, me conhece há muito tempo e sabe disso. Mas, então eu pegar um pouquinho do que vocês estão falando aqui, que são, muitas vezes, parece que são detalhes, mas que fazem toda a diferença, né? Bom, muito bom. Norton, obrigado por ter participado aí com a gente, viu? Obrigado vocês e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, irmão. Deus abençoe aí, viu? Amém. Parabéns, valeu. Amém. O Vocês Norton também. é um cara que nunca gripa, né? Não, eu tô um pouco. Minha voz tá assim. É isso. Galera, Mas agora é o antivírus. seguinte. Acho que não vai dar pra gente fazer mais live agora, porque eu tô com 8% de bateria. Meu joelho não se mexe, eu tô na mesma posição, desesperado para ir no banheiro e não consigo, porque eu não consigo levantar sozinho. Vou desligar e vou dar um gritão para minha esposa. Falar, amor, me ajuda a levantar. Essa é uma loucura. Ô, Norton, Falou, obrigado, gente. viu? Bom te ver, viu? Obrigado, A gente gente. vai dar um recado final aqui só. Valeu, man. Valeu. Tchau, tchau.
Turma, duas coisas. Primeira delas, será que eu deixo essa live gravada? Eu deixaria. Uma Eu boa live deixaria. vai ajudar mais gente. Vocês que estão aqui na live, vocês querem que eu deixe ela gravada ou não? Porque eu não costumo deixar gravada, não. Mas, enfim, existe uma exceção, né? E segunda coisa, você não quer falar, Ladeu, do que vai acontecer no dia 21, para quem está aqui até o final? Dia 21, a gente vai abrir oficialmente a Ultra Black Friday Vitalícia. Lá a gente vai revelar com detalhes a oferta, quais são os produtos que estão inclusos. E a gente vai revelar o bônus. Na verdade, vou até falar para vocês, são 4 bônus. Foi muito difícil negociar o que a gente negociou, mas é um valor absurdo. Nunca aconteceu no marketing digital, pelo menos não que eu tenha visto, tá? Você já viu, Érico? Não sei se foi Não, alguma coisa desse eu não vi tipo. nem no mundo. Você já viu, Negro? Não, isso nunca aconteceu, velho. Não tem nem dúvida. E eu vou dar uma dica, ó, não é curso online, não é mentoria, não é evento, mas É algo que faz vai. voltar o investimento que vocês fizeram na Black Friday na hora. E um detalhe, vai te empurrar para a ação. Você vai se sentir compelido a agir. Você vai, cara, eu vou ter que agir. Eu vou ter que entrar em ação. E não importa o tamanho que você tá. Você pode estar pequeno, você pode estar médio, você pode estar grande. E a gente vai revelar isso na live. É às 20 horas. E você pode comprar o desconto antecipado. Isso aí é um negócio que você vai se arrepender, porque na hora que você ouvir a oferta, ouvir os bônus, ouvir o preço, você vai falar, cara, é pegadinha. E aí você perdeu R$ 500 se você não comprou antecipado. O antecipado funciona assim. Você clica no link da bio aí do Nigro, você vai digitar o seu telefone, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Na página de obrigado, vai ter um vídeo lá explicando como é que funciona e vai ter comprar desconto antecipado. Você vai passar um Pix ou passar o seu cartão. Eu até te dou uma dica. Não compra pelo Pix, compra pelo cartão. Porque lá na live os primeiros vão se dar bem. E se seu cartão estiver cadastrado, você não tem que passar de novo. Você passa um clique só e a coisa funciona. Compra pelo cartão de crédito. E aí você ganha R$ 500 de desconto. E se você já é aluno ou do Nigro, ou do Perini, ou do Érico, ou meu, o desconto é cumulativo. Você ganha o desconto de aluno mais R$ 500. Então pode comprar, se você é aluno, você vai ganhar um desconto ainda maior. Beleza? É isso. Galera, então é isso. Turma, depois a gente volta mais tarde. Vamos fazer mais uma livezinha hoje? Bora? Mais à Bora. noite aqui? Bom, mais à noite vai entrar de novo, fazer mais algumas mentorias. Foi muito legal essa live. Obrigado para quem esteve com a gente todo esse tempo. A gente está fazendo live sem avisar mesmo. E é isso aí. Nos vemos mais tarde, galera. Bom dia para todos. Bom Tiagão, dia, esquece Tomás. de marcar eu e o Ladeira pra gente postar no nosso feed essa live também, tá bom? Valeu. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Depois que terminar, você vai conseguir.